Microfone. Boa noite, pessoal. Daniel Bessa, Grupo Refrigeração, mais uma noite, mais uma live. Hoje um papo muito interessante, referente à PMOC. Estamos aqui com dois grandes amigos, o Arnaldo Parra e o Marcelo Santos, daqui a pouquinho eu já vou chamar eles. Antes de começar, eu peço para vocês compartilharem esse vídeo aí com seus colegas de trabalho, com seus amigos aí de trabalho, grupos de WhatsApp, um assunto muito importante, PMOC e as oportunidades depois, após o Covid, a gente vai ter que ter uma retomada, de alguma forma a gente vai voltar a trabalhar, e aí a gente vai apresentar um pouquinho as alternativas, o que a gente pode aplicar. Isso serve para todos, desde o pequenininho, o pendurador do ar-condicionado, ao pessoal que tem uma empresa grande. E eu vou estar chamando aqui meus amigos, vamos puxar eles na tela aqui. Só puxar o fundo. Boa noite, senhores. Como é que vão todos? Tudo ótimo, conforme... Vamos devagarinho, né? São Paulo tá uma doideira que todo dia é uma notícia... Nem me fala. Boa noite, Marcelo. Seu microfone tá cortado, Marcelo. Tá no mute aí. Aí. Legal. Boa noite. Já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo no grupo Refrigeração, no YouTube. Então, se você não consegue assistir no Facebook, manda aí o link MB Climatização, vai para o YouTube, consegue assistir normalmente. Antes de começar, pessoal, eu queria que vocês se apresentassem, para quem ainda não conhecem vocês, mas se apresente, que o pessoal aí, às vezes, a gente vai estar falando de um tema muito importante, que é o PMOC, e com certeza o Arnaldo Parra é uma referência aí, o Marcelo também tá junto com a gente, já tirou algumas dúvidas referente a PMOC aqui no grupo, então a gente agradece, a gente prontamente foi atendido, quando a gente convidou eles, já pode marcar, vamos fazer essa live, porque trazer informação nesse momento tão difícil, eu acho que é a nossa contribuição para a nossa categoria, né? Muito bem. Quer começar, Marcelo? Pode ser. Vou começar então. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o engenheiro Marcelo Santos, eu sou engenheiro mecânico, atuo na área de refrigeração já há um bom tempo, foi quase 20 anos aí de história da climatização. Sou técnico em refrigeração também, tecnólogo em processo de produção mecânica, engenheiro mecânico, e nos últimos anos eu venho desenvolvendo um trabalho bem legal aí na área de PMOC. A gente trabalha forte aí com o PMOC nesses últimos anos. Você é do interior de São Paulo, né, Marcelo? Que cidade? Isso, eu sou da cidade de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. Legal. Pertinho da capital, aqui não é tão longe, não. Bacana. Bom, primeiramente, boa noite aos amigos, boa noite às amigas que estão nos prestigiando, assistindo essa nossa live. É sempre uma satisfação ser convidado para discutir temas de relevância nacional, tais como esse do PMOC, ainda mais no cenário de coronavírus, num cenário pandêmico, onde existe muita especulação no assunto sobre contaminação, sobre o que fazer com o sistema de ar-condicionado, de que maneira que nós podemos enfrentar juntos esse tipo de crise. Meu nome é Arnaldo Parra, sou engenheiro mecânico, sou engenheiro de refrigeração e ar-condicionado, sou engenheiro de segurança do trabalho, também sou administrador de empresas, trabalho no ramo há, vamos dizer assim, bastante tempo, uns 34 anos aí. Trabalhei em empresas de porte, tais como a Sabroy, York, na Trane, trabalhei também um longo período, uns 14 anos, saí como diretor recentemente da área de vendas. Trabalho também com a minha própria empresa de consultoria da área de refrigeração e ar-condicionado. E nos últimos anos acabamos sendo levados para esse tema de relevância que é o PMOC, que me forçou então uma especialização devido tanto à importância do tema quanto ao suporte que pela Brava, como eu também sou diretor da Brava dos últimos 20 anos, mais ou menos aí, fiquei incumbido de apresentar as soluções que o nosso mercado dispunha para toda a comunidade técnica e científica da área. E isso acabou me levando a uma especialização natural. E estou aqui para compartilhar com os nossos colegas todos. Show de bola. A gente queria que já de antemão agradecer vocês. Com certeza a gente vai marcar uma segunda live, porque vai chover
perguntas, dúvidas, e a gente vai tentar aqui, na medida do possível, 1 hora e meia de live aí para responder a todos. Agradecer a oportunidade ao pessoal, a moderação do Grupo Refrigeração, que nos permitiu estar fazendo aqui hoje. Hoje eu estou sozinho, mas represento a todos os moderadores. E vamos começar desde o início. Vamos pelo início da fiada aí, o Arnaldo Parra. O que é o PMOC? Vamos entrar lá na apresentação? Vamos lá, põe lá. Som na caixa. Bom, PMOC, como a maioria dos nossos colegas, quem está nos assistindo, nos prestigiando, já deve conhecer, o PMOC é o Plano de Manutenção, Operação e Controle para Sistemas de Climatização, atualmente. PMOC é um termo, na verdade, genérico, né? Que fala de plano de manutenção para diversas coisas, para elevadores, para o sistema de refrigeração. Eu já montei também um plano para as áreas de refrigeração e área de frio alimentar, também é muito necessário. Nós vamos propor muito em breve uma especialização nessa área para a nossa comunidade. E o PMOC, na verdade, ele trata de uma palavrinha ali, ó, que está ali no meio, manutenção. Então, o que é, na verdade, a manutenção, né? A manutenção, ela é dividida em alguns tipos de... antes disso, eu queria só deixar à disposição dos nossos amigos o meu e-mail, é o arnaldo.parra@hotmail.com, e está aí também o meu telefone de WhatsApp. Depois os colegas, o Daniel vai compartilhar. Quem tiver dúvidas mais para frente também pode mandar ou para o Daniel ou para mim. Está aqui o meu contato direto. Vai ser um prazer poder ajudar a todos os nossos amigos. Você pode ir na apresentação, que agora eu vou dar um print aqui no computador, eu consigo colocar numa barrinha de rolagem aqui embaixo. O seu e o do Marcelo, eu deixo os contatos lá para o pessoal entrar. Beleza. Fechou. Então tá. Tá vendo a minha apresentação aí, né? Sim, legal. Sim, tá ok. Sim. Então tá. A gente divide a manutenção em 3 tipos. A preventiva, que é uma série de procedimentos previamente planejados e ações técnicas que visam garantir o bom desempenho e durabilidade dos equipamentos, com menor interrupção, garantindo o melhor intervalo de substituição de peças e componentes, e assim os transcorrerem de maneira natural. Tem a manutenção corretiva, que é uma série de procedimentos, entretanto, não agendados, e que são feitos sob demandas, objetivando repor o equipamento no seu perfeito estado de uso. E tem a manutenção preditiva, que é uma série também de procedimentos de coleta de análises de vários parâmetros, que visam aprimorar, no final das contas, a manutenção preventiva. Mas, na verdade, todos nós sabemos, ainda mais agora, nessa crise aí, que, na verdade, manutenção é aquilo que todo mundo acha que não precisa, ou não é? Essa é a verdade. Todo mundo acha que não precisa. Manutenção é custo. Nós estamos numa situação onde os aspectos de manutenção estão para serem mudados na percepção da população em geral. As pessoas vão começar a mudar essa percepção de que a manutenção é desnecessária, pelo simples fato de que o ar-condicionado ele pode ser, às vezes, até a salvação ou o vilão, num sistema que não tem a devida atenção, não tem os devidos serviços de manutenção. Porque o problema é quando a máquina quebra, ou, pior ainda, quando alguém morrer. Gente, essa frasezinha que eu criei aqui tem mais de 10 anos. Olha que língua de trapo que eu fui, né? Mas essa é a realidade. As pessoas visam a manutenção apenas pelo lado de custo, sem pensar no benefício imediato, que é a preservação da saúde das pessoas, preservação do bem-estar. E aí o que acontece? Quando dá um problema desse, aí todo mundo pergunta por que não tinha, por que a máquina estava suja, por que não se retirou o pó, por que não tinha renovação de ar, como aquele caso mal contado que existe lá na China, dizendo a contaminação ocorreu pelo ar-condicionado. Não, a contaminação ocorreu porque não tinha renovação de ar. E colocaram um mini split num restaurante com 50 pessoas. E cadê a renovação de ar daquela bagaça lá? Esse é que é o problema e que as pessoas não falam, né? Nós somos os agentes da mudança. Nós temos agora a responsabilidade de sensibilizar a população da importância da manutenção para a preservação da saúde e do bem-estar das pessoas.
é uma grande oportunidade de mostrarmos o valor que existe do PMOC, da manutenção dos sistemas de climatização, perante uma população que foi amplamente aterrorizada, em grau maior ou em grau menor, mas foi aterrorizada sim pela grande mídia, e que pode também começar em pouco tempo a atribuir erroneamente que ar-condicionado é um causador de moléstias. Na verdade, não é. O ar-condicionado limpa o ar, o ar-condicionado mantém as temperaturas estáveis. O problema é quando você não tem a devida manutenção, não tem o devido controle, que é tudo que nós vamos falar de PMOC. É ou não é? Isso que nós temos que combater. Olha que beleza. Vamos traduzir. Limpo ar condicionado residencial. Bacana. A partir de R$50. Pessoal, vocês acham que é certo isso? Você imagina um cara desse entrando na sua casa fazendo a limpeza do seu ar-condicionado, onde você está aterrorizado por um coronavírus maldito. E aí, qual é a probabilidade de dar certo, gente? Essa é a realidade, não é? Nós temos que combater. Não a pessoa está querendo ganhar o pão dela de cada dia. Mas essas pessoas têm que ser levadas a uma especialização. Existem várias e várias escolas que são gratuitas, o Senai, até estávamos conversando antes com o Marcelo, ele cursou Senai, eu cursei o Liceu de Artes e Ofícios, eu também sou técnico formado, e não gastei um tostão, o Marcelo também não, no Senai, na FATEC. Agora, a gente tem que ter pessoas com responsabilidade trabalhando num serviço que estamos agora discutindo como essencial. Recentemente, nós conseguimos convencer o governador do estado de São Paulo, a prefeitura de São Paulo e, inclusive, o governo federal, na figura do Ministério da Saúde, como os serviços ligados à área de refrigeração e ar-condicionado como essenciais à população do Brasil. Por quê? Porque passa, sim, pela nossa mão, alguns componentes importantes que visam garantir a saúde das pessoas, tais como a limpeza do ar-condicionado no ambiente hospitalar, por exemplo, e a segurança do frio alimentar. Você imagina uma câmara frigorífica totalmente desregulada e você não poder sair de casa para prestar um serviço nesse terror que foi implantado no país. Então, nós temos que ter a devida responsabilidade para estes serviços que já são de reconhecimento nacional como essenciais à saúde das pessoas. Eu estou falando aqui, estou engatando a primeira, passando para a segunda. Marcelo, você tem alguma coisa para conversar sobre esse assunto? Algum comentário? Daniel? Eu queria comentar um pouco aí que o pessoal sempre comenta bastante, né? Fala, mas não tem a fiscalização. Eu sei que você ainda vai entrar nesse assunto aí um pouco mais para frente, mas só para dar uma adiantada, que o pessoal fala que não tem a fiscalização. A gente conversou agora há pouco, né, antes de começar a live, né? A gente estava até explicando um caso que teve no hospital, que eu fui convidado para fazer uma assessoria lá, né? E esse hospital ele já foi autuado agora recentemente, porque não tinha um plano de manutenção lá, o PMOC. Estava bem irregular lá a situação. Então, como que está essa questão da fiscalização? Está tendo fiscalização realmente, né? O pessoal sempre pergunta, mas a gente faz o PMOC, faz tudo direitinho, e a fiscalização, como que funciona? A fiscalização ela está a cargo do Ministério da Saúde através das vigilâncias sanitárias. O Ministério da Saúde ele criou a Anvisa ela dá as diretrizes, inclusive os parâmetros de aceitabilidade da qualidade do ar interior, e fica a cargo das vigilâncias sanitárias municipais a fiscalização do cumprimento do PMOC. Vou repetir, a vigilância sanitária municipal é ela quem faz cumprir o PMOC, é o órgão responsável pela fiscalização e pelo cumprimento do PMOC. Caso não seja... Arnaldo, acho que você também ficou responsável junto à Brava, né, pela capacitação das vigilâncias sanitárias. Sim. Né? Você fez um trabalho aí no ano passado, ano retrasado, acho que no Brasil todo, né, quase todas as principais cidades foram capacitadas já, né, pela Brava. Exatamente. Nesse quesito da fiscalização, nós fizemos na Brava um grupo, eu, Leonardo Kozak,
o André Zagueto, o Mário Canali, mais alguns amigos aí, o Eduardo da Armec. Nós nos preparamos para oferecer um treinamento técnico para todos, absolutamente todos os fiscais das Anvisas, em âmbito federal. Então, nós treinamos do norte ao sul, do leste ao oeste, todos os fiscais das vigilâncias sanitárias federais. E isso foi estendido também para as vigilâncias estaduais e municipais. Já treinamos, na minha conta, que eu já perdi a conta, a gente precisa atualizar sempre a planilha, aproximadamente 1.500, 1.400 fiscais nos âmbitos federais, estaduais e municipais. Não apenas preocupados com esse aspecto da vigilância, mas sim para que a vigilância exerça o poder justo da fiscalização, mas de uma forma adequada, porque o pior que pode existir para qualquer um é você ter uma fiscalização injusta. O cara te cobrar, como eu peguei isso no passado, ia um fiscal num cliente nosso e o cara fala assim, não, mas essa serpentina está cheia d'água aqui, vou te multar. Eu disse, não, mas calma, a serpentina ela é molhada porque aí comecei a dar aula de ar-condicionado para o fiscal, para vocês terem uma ideia. Isso era um terror. Aí, foi nessa época, mais ou menos 2010, que surgiu a ideia de que nós, na Brava, deveríamos montar um grupo para treinamento da fiscalização, para que a fiscalização ocorresse de maneira justa. E não há maneira de fazer isso que não seja através de uma associação de classes, não é? Então, a gente, no caso lá, hoje existem outros, a CNCR, é o Conselho Nacional das Entidades de Classe, da área de climatização, né? Também exerce a sua atuação em âmbito nacional, e essa fiscalização ela ficou a cargo para todos os estabelecimentos comerciais de maneira geral, para as vigilâncias municipais, para empreendimentos, para ambientes que estão em fronteiras, portos e aeroportos. Estes estabelecimentos estão a cargo da fiscalização diretamente da Anvisa, para portos, aeroportos e fronteiras. E para hospitais e indústrias farmacêuticas, ficou a cargo das vigilâncias estaduais, devido à sua um pouco maior complexidade, então o Estado resolveu chamar para si essa atribuição da fiscalização. Uma outra fiscalização muito importante que nós já iniciamos desde o ano de 2018, quando eu passei a fazer parte do grupo do CREA para o PMOC. Nós criamos também um grupo do PMOC, no qual eu represento o grupo de ar-condicionado ligado a essa área de manutenção. Nós criamos o grupo para a emissão de uma cartilha voltada para a população, e já no ano de 2019 eu fiz pessoalmente o treinamento dos 147 fiscais do CREA de São Paulo. Foi uma iniciativa pioneira no estado de São Paulo, para que, aliás, através inclusive de uma demanda do próprio CREA, que nos procurou, para poder moralizar os trabalhos que são feitos perante esse ramo de instalação de mini split, basicamente, e para os sistemas maiores. O CREA ele foi acionado diversas vezes com reclamações de que instalações mal feitas tinham provocado algum tipo de acidente ou sinistro. Preocupado com isso, ele achou importantíssima também estender a fiscalização para as atividades ligadas da instalação e manutenção de ar-condicionado. O resultado foi esse treinamento em agosto de 2019, e nós já está fazendo quase um ano. E para se ter uma ideia da fiscalização, que está, na minha opinião, está iniciando, né? No ano de 2017 foram feitas 135 mil ações de fiscalização por parte do CREA de São Paulo. No ano de 2018 foram 142 mil,
no ano de 2019, 145 mil ações de fiscalização. Não somente de ar-condicionado, na verdade, a maioria mesmo é para a área da construção civil e saneamento. Mas foi inserido uma agenda, mudamos o manual de fiscalização, nós apresentamos a nossa visão do manual de fiscalização do CREA de São Paulo para que fosse alterado e incluísse a exigência do plano de manutenção, operação e controle para a totalidade das instalações de edifícios de uso público e coletivo. E também, com isso, a Brava, tudo em paralelo, né, pessoal? Uma série de ações que nós fomos fazendo. Criamos, inclusive, a norma brasileira, que foi criada dentro da Brava, através da BNT. Nós sediamos um capítulo da BNT dentro da Brava, né? Temos profissionais lá que lidam com isso, o meu querido amigo, professor, o Oswaldo Bueno, né? O engenheiro Oswaldo Bueno, ele que capitaneia todas as revisões e novas normas técnicas. Nós criamos a norma de instalação de mini-split, que foi um avanço para a sociedade brasileira também, porque é uma forma do tomador de serviço exigir adequadamente essas instalações. Mais recentemente, tivemos a lei em 2018, a Lei 13.589, que estabeleceu a obrigatoriedade do PMOC para a totalidade dos edifícios de uso público e coletivo. E aí o que eu chamo a atenção, não sei se existe algum comentário dos colegas, mas existe o detalhe que eu queria chamar a atenção, que o parágrafo 2º do artigo 1º foi vetado pelo Michel Temer, dizendo que, originalmente, o plano de manutenção, o PMOC, deveria estar sob responsabilidade de uma única classe profissional, que seria o engenheiro mecânico, sendo que a razão do veto era que o dispositivo criaria reserva de mercado desarrazoada, no caso para os engenheiros mecânicos, ao prever a exclusividade somente dessa classe, o que eu concordo, porque não é só o engenheiro mecânico que detém as prerrogativas de trabalhar com o PMOC, né? Só que o Michel Temer atirou no que viu e acertou no que não viu, né? Porque aqui ele está dizendo que estaria violando o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 13º, que garante o direito ao livre exercício de profissão da população em geral, né? Só que está aqui, olha, o inciso 3º é sim livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ora, é a mesma coisa a gente fazer uma comparação muito simples, né? Eu sou engenheiro mecânico, eu não sou médico cirurgião, eu posso fazer operações aí, um médico cardiologista, posso fazer operações de coração? Não posso, eu não sou habilitado para isso, eu não estudei isso. Eu não estudei essa comparação também. Ou seja, eu posso, por exemplo, representar alguém perante um tribunal? Não posso, não sou advogado. Novamente, sou engenheiro, com as minhas qualificações aí. Eu posso, como engenheiro, eu posso ser responsável técnico pela construção de uma ponte de concreto armado? Resposta, não posso. Porque essas são atribuições do engenheiro civil exclusivamente, não do engenheiro mecânico. Se fosse ponte metálica, eu tenho atribuição para isso. Mas ponte de concreto armado, quem tem é o engenheiro civil. Então, da mesma maneira, isso daí, o mercado de trabalho, e mundialmente é assim, o mercado de trabalho ele é organizado com base de leis. Essas leis criam conselhos de classes, e esses conselhos de classes, eles regulamentam as profissões daquele tipo de profissional através de resoluções e decretos. Então, cria-se primeiramente uma lei federal. A lei federal ela determina a constituição daquele órgão de classe. Aquele órgão de classe emite, né, decretos e resoluções, que é o caso do CREA-CONFEA e é o caso também do CFT, que estão agindo apropriadamente desta maneira. Olha só, a conclusão do veto do artigo 2º, do parágrafo 2º do artigo 1º, é que a responsabilidade
continua, então, portanto, definida pela entidade do conselho de classe daquela atividade. No caso, CONFEA, CREA e, mais recentemente, o CFT, que se pronunciou a respeito e já emitiu as suas resoluções normativas para estabelecer o nível de responsabilidade, o grau de atribuição, o que pode e o que não pode. E é o que nós vamos ver na noite de hoje. Depois eu vou falar um pouco mais também sobre isso, Fernando, sobre a parte do CFT e o CREA, o embate entre CREA e CFT. O pessoal já está perguntando aqui das responsabilidades. Exatamente, eu já ia pontuar isso, que mais para o finalzinho o Marcelo assume essa parte, que ele já fez uma live, inclusive, aqui no Grupo Refrigeração, foi muito esclarecedora, e aí excelente. A gente entra nesse tema aí. Perfeito. Show. Eu chamo a atenção para algumas responsabilidades do responsável técnico, ainda não vamos entrar quem que é, mas quais são as atribuições, né, que hoje se tornam, pessoal, especialmente importantes quando nós estamos falando sobre isto num cenário de pandemia. Olha só, implantar e manter disponível no imóvel o PMOC direitinho para o sistema de climatização. Esse plano tem que conter, então, alguns detalhes técnicos, né? Identificação do estabelecimento, quais são os ambientes climatizados. Aí, olha só, a descrição das atividades a serem desenvolvidas, a periodicidade, as recomendações a serem adotadas em situações de falha do equipamento e de emergência. Para quê? Para quê? Para garantia de segurança do sistema de climatização e outras de interesse. É isso do que nós estamos falando. Nós estamos falando da segurança e na saúde das pessoas. Esse é o objetivo do PMOC. Chama atenção, né, que uma outra atribuição do responsável técnico é garantir a aplicação do PMOC por intermédio da execução contínua direta ou indireta. O que é direta ou indireta? Através de mão de obra própria ou através de contratação de empresas especializadas para este serviço, que somos todos nós, né? Também tem que se manter disponível no imóvel o registro da execução desses procedimentos, as evidências. Que evidências são essas? As ordens de serviço, né? São todas as ordens de serviço constando o que foi feito, quando trocou filtro, quando que lavou serpentina, quando que lavou bandeja. Aí, vamos falar da responsabilidade técnica quando o meu amigo Marcelo tem informações importantíssimas, então, para discorrer, não é verdade? Sim, com certeza. Opa, então eu passo a palavra. Bom, na parte da responsabilidade técnica aí, né, eu não estou com o slide do Arnaldo. Quer que eu vá passando e você vai comentando? Pode passar, por favor. Então vamos lá. Pronto, olha aí, ó. Eu vou falar só dessa aqui, não sei se você conhece. Pode falar, e quando você terminar essa daí, eu vou falar sobre como está atualmente a responsabilidade. Isso, legal. Eu só queria chamar a atenção, pessoal, porque às vezes as pessoas se confundem. Ah, quer dizer que é só engenheiro que pode trabalhar? Não, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Existem níveis de profissionais, o profissional qualificado, o habilitado e o capacitado. Qualificado é aquele que comprovar a conclusão de um curso específico na área, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Técnico, tecnólogo, engenheiro. Pronto. Profissional habilitado, entretanto, é aquele que previamente qualificado, ou seja, o cara já concluiu o seu curso, ele tem o devido registro no órgão competente de classe, no caso o CREA, no caso o CFT, se for advogado, registro na OAB, se for médico, no CRM, Conselho de Medicina, e assim por diante. Mas tem o profissional capacitado que ele, na verdade, não fez nenhum curso de qualificação. Ele é o profissional que fez um curso rápido, fez um curso na Argos, um curso lá na Brava, ele tem conhecimento adquirido através dos próprios colegas, ele fez treinamentos nas fábricas, ele conhece muito bem, mas ele não fez uma qualificação. Ele pode, então esse cara não pode trabalhar? Lógico que pode trabalhar. Olha só, profissional capacitado é aquele que atende às seguintes condições simultaneamente. Recebe capacitação sob orientação e responsabilidade de um profissional legalmente habilitado e que também trabalhe sob a responsabilidade de um profissional legalmente habilitado. Ou seja, a minha equipe, por exemplo, que trabalha comigo,
eu tenho técnicos, eu tenho engenheiros, mas eu também tenho o pessoal que não é qualificado. Eles não fizeram o curso de qualificação, mas eu os estou capacitando legalmente. Eu respondo pela minha habilitação para que eles sejam capacitados. O curso que eu ofereço, muitas vezes de PMOC, vai ter agora sexta-feira, lá na Brava, vai ser na modalidade online. Esse curso é um curso de capacitação. O CREA me permite capacitar pessoas porque eu ofereço um treinamento legalmente habilitado. Só que aí a pessoa que não tiver a qualificação, ela vai ter que trabalhar sob a responsabilidade de um outro profissional também seja habilitado. E aí o Marcelo... Oi. Sobre esse curso, que eu sei que o pessoal vai perguntar aqui, depois, lá pelo seu e-mail, no seu telefone, você consegue responder o pessoal por lá, né? Só me passar o contato, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo e-mail, eu mando os links lá para se inscrever, não tem problema nenhum, vai ser na própria Brava, ou entrar no site da Brava, né, abrava.com.br. Show de bola. Aí aqui eu vou te passar a palavra, que aqui começa a falar sobre justamente a Lei 5.194, você vai falar aí das resoluções, né? Isso. Ô, Arnaldo, volta um pouquinho naquele outro slide, esse. Por exemplo, para a gente simplificar, que já teve muitas perguntas aqui. Por exemplo, eu, Daniel Bessa, sou um simples instalador de ar-condicionado. Se encaixa em tudo que você falou. Tenho treinamentos de fabricante, tenho alguns no Senai, que não é o técnico, focados em elétrica, em refrigeração, em climatização. E aí eu tenho, por exemplo, uma consultoria, seja do Arnaldo Parra, seja do Marcelo Santos, tendo a responsabilidade técnica. É isso? Então, esse item? Sim, então... exatamente. Eu tenho, inclusive, eu vou contar casos meus. Eu tenho alguns parceiros comerciais onde eu assumi a responsabilidade técnica pelos serviços do PMOC com esse meu colega, que ele também é técnico, só que ele é somente técnico mecânico. Tem o próprio PMOC, ele tem 2 tipos de responsabilização, na verdade, que você vai falar, né, Marcelo? Pela parte mecânica e pela parte da contaminação. Se você quiser tocar essa parte, como você está com o slide, com a sua apresentação, aí eu vou complementando e no final eu ajudo a esclarecer as dúvidas sobre essa parte. Ou a gente vai, daqui a gente vai comentando nós dois em conjunto também. Pode ser, legal. Aproveitando aí essa pergunta do Daniel aí, pode sim, né, para ter essa questão aí de você prestar um serviço para outra empresa, aí entra naquela parte da resolução 114 do CREA, e da resolução 01 do CFT. A empresa que executa o serviço de PMOC, ela tem que ter o profissional habilitado, a empresa ela tem que estar registrada no conselho, seja no CREA ou seja no CFT, e esse prestador de serviço, como responsável técnico, está sendo responsável ali por vidas, está sendo responsável por... A segurança é muito grande em cima dessa questão do PMOC. Então, esse profissional habilitado, ele tem que ter um contrato de trabalho com essa empresa, ou ele tem que ter um funcionário contratado em regime de CLT. Se você contratar um engenheiro ou um técnico para assinar o seu PMOC e você não tiver nenhum vínculo com ele, seja por contrato ou seja por CLT, se a fiscalização autuar isso daí, se o CREA ou o CFT, o CRT no caso, fiscalizar a sua empresa, e isso vai estar irregular, isso vai ser motivo para notificação. Outra coisa importante também, Paco, o pessoal sempre comenta comigo aí, é a questão das multas. O pessoal tem comentado bastante que o CREA tem multado as empresas que não estão registradas nem no CREA nem no CFT. É só para deixar claro que nem o CREA nem o CFT, eles não fazem a autuação, a multa, antes de enviar a notificação. Essa notificação, ela tem uma R, a pessoa tem que assinar que recebeu a notificação, alguém tem que assinar que recebeu essa notificação. Daí, no caso do CREA, tem um prazo de 10 dias para você se adequar a essa notificação. Se você não se adequar a essa notificação, daí sim tem a multa. Passa uma infração. O problema é que o pessoal toca a ficha, recebe aquela notificação, cara, e não procura os direitos, só vai procurar alguma coisa quando vem a conta, né? Quando vem a multa, exatamente. Mas assim, o CREA não multa ninguém sem notificar antes, pode ter certeza. Exatamente. O pessoal fala, não, já recebi a multa. Alguém recebeu essa notificação, porque tem um AR, alguém recebeu e assinou essa notificação, pode ter certeza. Com certeza. Disso. Então não adianta dar de morto, não. Isso é até uma dica importante, se alguém cair numa situação dessa, ela tem o prazo legal para
para se readequar, né? Fazer tem um prazo de 10 dias, o CREA dá um prazo de 10 dias. Sim, e a multa é salgadinha, hein? É de 647 até R$ 6.470. Exatamente. Dependendo do problema que eles encontram, né? Então, o profissional, para ele poder fazer essa assessoria, ser o responsável técnico pelo PMOC, ele tem que ter um vínculo aí com a empresa que está executando, seja por contrato ou seja por CLT. Beleza, então a gente fazendo um contratinho, por exemplo, com um responsável técnico, então eu tô, vamos dizer assim, tô adequado a trabalhar sem vamos dizer assim, problemas de atuação ou... A fiscalização, ela vai olhar o contrato, o responsável técnico da empresa, se ele tem um contrato com você, provavelmente você não vai ser autuado, mesmo com esse... Legal. Então, ó, eu sou pendurador e tem como a gente trabalhar correto, tá vendo? Estamos aprendendo hoje. Sim, o sol nasceu para todo mundo. Exatamente. Eu chamo a atenção nessa frase que já estava aqui, olha só, de acordo com o CONFEA, os CREAs e agora mais recentemente os CRTs, eles já fiscalizam a atividade de manutenção de equipamentos de climatização, exigindo a participação de profissionais legalmente habilitados, para se garantir o interesse social e humano. Gente, nós estamos falando de vidas, né? Olha só que bonito. Pois a manutenção de equipamento de climatização requer conhecimento técnico especializado. A gente não pode se acostumar na base do... eu aprendi com a vida. Pô, não é assim. Vocês viram, nesse cenário de pandemia, quanta bobagem que não foi dita aí, o cara falando, basta que você tome bastante água todo dia que vai lavar sua garganta e o vírus não vai grudar. Gente, vocês já ouviram isso? Já. Né? A gente tem que ter a responsabilidade definida por profissionais que são da área, né? Fala, Marcelo. Exatamente. No artigo lá, no artigo 1º da Resolução 114, ela deixa bem claro lá. E a Resolução 01 também é exatamente igual à Decisão Normativa 114. A Resolução 01 do CFT, ela tem exatamente o mesmo conteúdo da Decisão Normativa 114 do CREA. Perfeito. A única diferença é que uma é para o CFT e a outra é do CREA. E ela deixa bem claro lá que as atividades que precisam de um responsável técnico e precisam de uma ART. Se for o CREA, é uma ART, anotação de responsabilidade técnica. Se for do CFT, é o TRT, o termo de responsabilidade técnica. Eu só vou falar rapidinho quais são as atividades aqui. São projeto, fabricação, inspeção, experimentação, ensaio, controle de qualidade, vistoria, perícia, avaliação, laudo, parecer técnico, arbitragem, consultoria, assistência, montagem, instalação, operação, manutenção, pessoal, está na manutenção lá, manutenção e reparo de sistemas de refrigeração e de ar-condicionado. Todas as atividades ficam obrigadas a ter registro no Conselho de Classe, seja no CREA ou no CFT. São essas 18 atividades aí, ó. Exatamente. Elas aí. Aí eu chamo a atenção ainda, porque é da área mecânica, é da mecatrônica, técnico-químico, o pessoal pergunta de tudo, porque as profissões são muito variadas, né? Mas eu chamo a atenção que existe uma organização, e o CFT está indo na mesma linha do próprio CONFEA. Existe a Resolução 1010, que dá a sistematização das atividades profissionais. Para a área da engenharia mecânica, perceba que o item 1.350203 é condicionamento de ar, conforto ambiental. É da área da atuação dos profissionais da área da engenharia mecânica. Da elétrica, aí o pessoal fala, mas elétrica. Elétrica, só se o profissional fizer uma pós-graduação lato sensu ou estrito sensu numa faculdade reconhecida pelo próprio CREA. Aí ele pode fazer o que a gente chama de extensão de atribuição. Entretanto, como o Marcelo apropriadamente falou, nós temos, olha aqui, para a área da mecânica, especificamente sistemas de refrigeração e ar-condicionado. Para o lado da engenharia, existe o CONFEA, na sua resolução 218/73, no seu artigo 12, item 1, diz que compete ao engenheiro mecânico de automóveis, engenheiro mecânico de armamento, engenheiro de automóveis, engenheiro industrial modalidade mecânica, as atividades de sistemas de refrigeração e de ar-condicionado, em todas aquelas
atividades que o Marcelo falou, que são aquelas 18, ó. Vistoria, perícia, orçamento, todas essas daí. Agora, o que eu chamo a atenção é o sombreamento que existe para algumas atividades relacionadas do PMOC. Como nós estamos falando bastante hoje em dia, né? Pô, o que vai acontecer? É melhor desligar o ar-condicionado para evitar a pandemia? A pandemia já existe, né? Para evitar o contágio naquele ambiente. Eu deixo ligado, abro janela, abro porta, fecha tudo, troca. O que faz? Por quê, pessoal? Porque nós estamos tomando consciência agora de que o plano de manutenção, operação e controle para a climatização, ela envolve áreas diversas, não apenas de manutenção mecânica, mas toda essa parte da avaliação da qualidade do ar, que é o grande assunto do momento. Pô, como é que se evita o contágio no sistema de ar-condicionado? Quem são os profissionais que sabem como se comportam os vírus, como se comportam fungos e bactérias? Não é só saber através do Dr. Google, né? Não é só você entrar no Google lá, Google responde. Não, não é assim. É quem tem a prerrogativa legal, quem estudou aquilo e, como eu falei anteriormente, quem tem a devida qualificação técnica para poder exercer a sua necessária e imprescindível habilitação profissional. Por quê? Porque, olha, esse slide é de 2010. O PMOC é uma atividade... 2011, desculpa. O PMOC é uma atividade dividida em duas partes. De um lado tem a manutenção mecânica do sistema de refrigeração e ar-condicionado, mas a parte da avaliação da qualidade do ar é diferente. O que é uma contaminação química, o que é uma contaminação microbiológica. Então, a parte relativa à manutenção mecânica, esta sim, é privativa aos profissionais da área da engenharia mecânica. Veja só, engenheiros, técnicos e tecnólogos. Vou repetir, a parte relativa à manutenção mecânica é privativa dos profissionais da área da engenharia mecânica. Engenheiros, tecnólogos ou técnicos. Os 3 níveis. Porém, pessoal, a avaliação da qualidade do ar, que trata da contaminação de micro-organismos por vírus, fungos, esporos, bactérias, ou o que quer que seja, isso tem que ser feito por um profissional que tem uma qualificação nessa área de contaminação microbiológica e contaminação química, que são eles os engenheiros químicos, engenharia de segurança do trabalho ou engenharia sanitária. Porque eu, como engenheiro mecânico, engenheiro de ar-condicionado, eu não tenho habilitação para tratar de assuntos de contaminação microbiológica, que é o que nós mais estamos vendo, gente. Cuidado com o que eu estou falando, presta atenção no que eu estou falando, porque o ar-condicionado não é só a parte da manutenção mecânica, nós estamos assistindo isto diante dos nossos olhos com essa pandemia do coronavírus. Então, o profissional que legalmente, não importa você saber fazer a limpeza, legalmente você tem que estar com uma habilitação que te dê segurança jurídica para poder atuar naquela área. Então, esse é o cuidado. Ah, Parra, mas aí isso daí é bobagem? Bobagem nada. Você imagina, muitas perguntas estão vindo para a gente assim. O que eu devo fazer com um ar-condicionado que ficou inativo por longo período? É só ligar e partir para cima? Aí eu pergunto para você, veja só, se você manda ligar é uma coisa, se você manda limpar é outra, não é verdade? O que eu acho que com a retomada vai ser uma grande oportunidade para as empresas prestadoras de serviço para limpar tudo que é ar-condicionado, deixar brilhando, não é verdade? Entretanto, isso é uma coisa, outra coisa é você ter uma habilitação legal para você emitir uma notinha fiscal da sua empresa dizendo que você fez uma sanitização e que a máquina está livre de fungo, bactérias e vírus. Você pode? Amigo, tá vendo como o vento faz curva? Você pode assinar um negócio desse se você não tiver habilitação legal? Você tá maluco. Aí você pensa assim, dane-se, eu vou assinar e seja o que Deus quiser. Tudo bem, se não acontecer nenhum sinistro, tudo bem. Agora, eu vi hoje num grupo dos nossos que a gente frequenta aí, nem sei qual, não me deu tempo de me aprofundar, em que já existe um parecer, uma jurisprudência
de que juízes e desembargadores estão dizendo que o contágio por coronavírus em ambientes de trabalho pode ser encarado como doença do trabalho. E aí, pessoal? Quem é o responsável técnico que falou que ia fazer o negócio e não fez? Cadê a qualidade do ar? Cadê o laudo? Se a pessoa morreu, o responsável técnico é responsável por essa morte. Sabe? E o negócio é tão pior. É a mesma coisa, eu, Arnaldo Parra, engenheiro mecânico, assinar um laudo de uma ponte de concreto e a ponte cair. Se a ponte não cair, tudo bem, vai ter até uma plaquinha com o meu nome lá. E se a ponte cair? Peraí, vamos ver quem que era o Arnaldo Parra. Não, peraí, ele era engenheiro mecânico. Opa, ele não podia ter assinado essa ponte de concreto armado. Cara, ele vai responder civil e criminalmente. Vocês percebem, pessoal? Então, é isso que eu estou chamando a atenção para esse aspecto da pandemia. Cuidado com as empresas prestadoras de serviço. Busquem uma regularização. Se você não tem aí um parceiro que te dê essa segurança jurídica aqui, eu recomendo fortemente que ou você se qualifique, porque os cursos são gratuitos, tem curso de técnico e tecnólogo químico que são gratuitos, você acaba se habilitando. Caso contrário, só a parte mecânica, especialmente no momento de pandemia, gente, é insuficiente. Você tem comentários aí, Marcelo? Tem sim, pá. O pessoal está perguntando aqui a respeito do CFT e do CREA. Eles me perguntaram aqui em qual órgão a empresa dele deve se registrar. Então é o seguinte, você registra a sua empresa no que te for mais conveniente. Se você tiver mais facilidade para ter um responsável técnico, um técnico em mecânica, ou um técnico em refrigeração e climatização, ou técnico em eletromecânica, você cadastra a sua empresa no CFT. Você vai ter o responsável técnico com mais facilidade. Se você tiver um engenheiro, se você tiver mais facilidade para ter um engenheiro como responsável técnico, você cadastra a sua empresa no CREA. Um órgão não pode autuar o outro. Se eles forem fazer uma fiscalização e você já estiver registrado no CFT, o CREA não pode autuar a sua empresa e vice-versa. Se você também estiver registrado no CREA, um ou outro. Qual órgão chegar para fiscalizar primeiro, no qual você estiver registrado, fica nulo a autuação do outro órgão. Ô Marcelo, isso foi até a pergunta da nossa amiga Ana Carolina. Ela perguntou, Arnaldo Parra e Marcelo Santos, o técnico pode ser responsável técnico com registro no CFT, assim como o engenheiro também pode com registro no CREA? Contudo, a empresa deve ter registro também, nesse caso, o registro da empresa nas duas entidades, é isso que você falou. Ela vai se registrar no que ela achar. Isso, como ela já tem o técnico, para ela o mais fácil seria se registrar no CFT. Isso. E ser técnica mecânica, né? Ela tem um técnico mecânica. É isso, né, que estava na pergunta lá. Eu acho que ela tem. Eu acho que no corpo dela deve ter o engenheiro. Se qualquer coisa, se a gente não te respondeu, Ana Carolina, manda um complemento aqui para a gente. O que eu entendi é que ela consegue ter o registro nas duas entidades. Ela só está perguntando se ela teria que ter registro nos dois, mas se for nesse caso, seria na que ela achar melhor, né? Isso, que ela achar que seja mais conveniente, ela pode se registrar. Tanto no CFT quanto no CREA, qual órgão for fiscalizar primeiro, tira a nulidade da autuação do outro. Isso para a empresa, né? Isso para a empresa já vai ser suficiente, já vai ficar legal. Eu chamo a atenção sobre a responsabilidade pelo PMOC, que é uma coisa diferente, não é a responsabilidade pela empresa, mas sim pelo PMOC, que existe uma... Sabe, gente, o assunto é meio complexo e é meio chato. Meio chato não, é muito chato, né? Porque trata-se de leis e nós estamos acostumados aqui com outro tipo de conversa, né? Mas eu me sinto obrigado a explicar para vocês. 2 minutinhos. Como é que se determina, então, a devida qualificação necessária para determinada atividade? No caso do PMOC, que envolve 2 áreas, que vimos que envolve 2 áreas, a manutenção mecânica e também o aspecto dos contágios, né, por ações bacterianas, pandemia virótica, fungos, bactérias e o que quer que seja. Então, existe uma organização toda nas leis, que eu passo aqui, tem uma decisão da plenária, do CONFEA, que define, olha só,
que os profissionais do sistema Confé e CREA legalmente habilitados para executar responsabilidade. Olha as palavras que são usadas, pessoal. Responsabilizar-se tecnicamente pela avaliação biológica, química e física das condições do ar do interior, como eu falei para vocês, é o engenheiro químico, é o engenheiro de segurança do trabalho, o tecnólogo na área da engenharia química e os técnicos de nível médio, eles podem prestar serviços de assistência técnica e assessoria. Não está dizendo que pode ser responsável técnico pelo PMOC. Da mesma maneira, na parte mecânica, tem aqui quem pode ser responsável tecnicamente pela limpeza e manutenção dos equipamentos envolvidos no processo de climatização. Lembra? É o engenheiro mecânico, artigo 12, resolução 218, que acabamos de ver. Os tecnólogos da área da engenharia mecânica, como a gente falou, engenheiro, técnico e tecnólogo. E os técnicos de nível médio, eles podem se responsabilizar pela prestação de assistência técnica e assessoria. Não é o único responsável técnico pelo PMOC. É diferente, a gente tem que acostumar a ler a lei. A lei é assim que se lê. Aí veio o CFT com a resolução 68, considerando uma lei de 1985, uma outra lei de 1968, e ele disse quem são os profissionais que atuam, presta atenção, na elaboração e execução do PMOC. Elaboração e execução do PMOC. Não são os responsáveis técnicos pelo PMOC. Responsabilidade técnica do PMOC envolve duas áreas, a parte biológica e a parte mecânica. Muito bem. Aí, o artigo 1º da resolução 68 diz que o profissional técnico industrial habilitado para, novamente, planejar, elaborar, executar, coordenar, controlar, inspecionar e avaliar a execução de manutenção do sistema de refrigeração e todos os serviços do PMOC. Não é o responsável técnico do PMOC, não é o que está escrito aí, está dizendo que ele pode fazer a execução dos serviços do PMOC. Depois, eu chamo a atenção, eu fui chato, fui pegar a lei 5524 de 68, as atividades profissionais do técnico industrial de nível médio. Olha lá, ele pode executar tecnicamente, prestar assistência, orientar e coordenar a execução de serviço, a assistência técnica, elaborar a execução de projetos compatíveis. Aí, o decreto 9922, conduzir a execução técnica, assistência técnica, execução de serviço, isso é plenamente compatível com o técnico. Olha lá, elaboração e execução de projetos compatíveis com a formação profissional. Aí, o artigo 4º do decreto 9922, eu chamo a atenção o seguinte: executar, conduzir a execução, prestar assistência técnica de todas essas atividades. E, finalmente, no artigo 10º, eu chamo a atenção para vocês. Nenhum profissional poderá desempenhar atividades além daquelas que lhe competem pelas características de seu currículo escolar, considerados em cada caso os conteúdos das disciplinas, pessoal. Ou seja, a pessoa que não estudou contaminação microbiológica, não estudou o que é uma contaminação química e como remover, o que fazer, quem não tem habilitação legal para isto, cuidado, porque o papel aceita tudo. Você assina um PMOC sozinho, um técnico assina um PMOC sozinho, sem ter, né, ele pode ter, se tiver os dois cursos, tudo bem, mas se ele não tem e vai assinar um PMOC, aí dá um cenário de pandemia. E advogado, gente, advogado, sempre que você receber ligação de advogado, nunca é para te dar dinheiro, é sempre para tirar o seu dinheiro. É sempre para notícia ruim. Eu nunca vi advogado dando notícia boa. O cara vai te processar em alguma coisa. Gente, aí alguém pega esse maldito vírus aí, a pessoa fica doente, Deus o livre, deixa eu bater na madeira aqui. Alguém morre e aquele PMOC que você assinou sem ter a devida habilitação legal, cuidado, você pode ser processado por fraude, se você já foi engenheiro, vai ser processado por exorbitância de atribuição, é o termo técnico. Se você já for um técnico de nível médio, você pode ser processado por exorbitância de atribuição também. Você é habilitado para executar os serviços do PMOC, mas você não pode se responsabilizar pela parte da
contaminação microbiológica. Essa é o que essa é a mensagem difícil de dar. É geralmente na hora que eu apanho, que eu falei para o Marcelo. Pô, então eu estudei, sou técnico, não posso nada. Você pode, pela parte mecânica. Mas você não pode ser o único responsável técnico pelo PMOC, porque o PMOC envolve os aspectos microbiológicos e contaminação química. A análise de quanto tem a mais ou menos de CO2, mesmo que você saiba, porque o Google te ensina, mas você não tem habilitação legal, você não pode ter uma representação num tribunal de uma coisa que você não estudou para receber aquele título. E essa é o que eu queria chamar a atenção com muito carinho para todo mundo que estiver na live. Aí eu não estou acompanhando os comentários, não sei se já começaram a me xingar, mas já eu começou, me... já. É nada. Mas, ó, eu sou portador da notícia. Eu sou portador da notícia, eu estou lendo para vocês. Quem quiser essa apresentação, eu mando. Ou deixo aí disponível aí com você, né, Daniel? Você manda também para o pessoal, mando aí em PDF, não é muito pesada, não, apesar de ter muitas páginas que vocês já viram. Mas o importante é a pessoa estar bem esclarecida para tomar cuidado com esse espaço e procurar um profissional que tem aquela habilitação legal, como o Marcelo falou. Foi, pô, peraí, o sol nasceu para todos, vamos organizar essa bagunça. Porque, gente, olha, se Deus quiser, nós vamos ter uma retomada aí dos negócios, porque vai ser necessário fazer revisão em tudo que é máquina. O Arnaldo, só para explicar aí um pouquinho que o pessoal, eu estou vendo nos comentários aqui alguns, e o pessoal tá com bastante dúvida aqui. Você falou que assim, o PMOC ele é dividido em duas partes, gente. É a parte da manutenção mecânica, que são as limpezas, a higienização, Exato. E a parte da análise química. Então, assim, são atividades separadas. Quem executa a manutenção do ar-condicionado não pode nem ter vínculo, vamos dizer assim, com a empresa que vai fazer a análise de qualidade do ar. São empresas distintas. Então, é uma terceira coisa. Isso, é isso que o pessoal ficou na dúvida aqui, Arnaldo, que o pessoal está comentando bastante. Então, na verdade, assim, você como responsável técnico pelo PMOC ou pela execução, você vai cuidar da parte mecânica ali do ar-condicionado. Vou falar bem o português correto. Você vai cuidar da limpeza do ar-condicionado e do funcionamento correto do aparelho. Mas a parte de análise de qualidade do ar é separado. Quem tem que contratar a empresa para fazer análise de qualidade do ar é o proprietário, ou o locatário, ou o responsável pelo ambiente ali onde está sendo executado o PMOC. Não é a empresa que faz a manutenção mecânica que faz a análise de qualidade do ar. São atividades distintas. Aí foi isso que o Arnaldo frisou aí, né? O cara que está fazendo ali a manutenção mecânica... Não, peraí, olha só, não é só isso. O laudo bem tocado, não sei quem fez a pergunta, mas muito oportuna. O laudo da qualidade do ar é um terceiro bicho. Por quê? O laudo da qualidade do ar, ele é uma avaliação que é feita a cada 6 meses para os ambientes de uso público e coletivo acima de 60 mil BTUs. Ponto. Muito bem. Esse laudo, ele é assinado por um biólogo ou um químico, que não tem nada a ver com CFT, nada a ver com CREA. É um outro profissional da área de biomédicos. É um farmacêutico, é um biólogo, é um químico. Esse laudo vai na mão do responsável técnico do PMOC. Esse profissional, se responsável técnico, pode ser um, pode ser dois, né? Pode ser um técnico mecânico junto com um engenheiro de segurança do trabalho, por exemplo. Esse laudo vai na mão desses responsáveis técnicos ou do responsável técnico, que serão as pessoas que vão decidir como retirar aquela contaminação. Porque o laudo da qualidade do ar não te aponta como é que você tem que limpar uma bandeja. Verdade. O laudo da qualidade do ar não te diz como é que você vai fazer uma regulagem numa tomada de ar externo, nem que filtro que você está colocando lá. Isso, quem tem que decidir é o profissional que recebeu um treinamento numa escola regular de ensino. Não pode ser aprendido no Google, não. Então, é um terceiro bicho. Laudo da qualidade do ar é feito por um laboratório, não tem nada a ver com responsabilidade técnica de PMOC. É uma empresa separada. Você vai... E como o Marcelo falou, tem que estar desvinculado, sim, do prestador de serviço.
Agora, o PMOC, que compreende essas duas áreas, a limpeza do ar, como o Marcelo falou, e também a transformação daquela informação que veio no laudo de qualidade do ar, transformar aquela informação que está no laudo, transformar em ações de sanitização e evitar que exista um contágio microbiológico, seja ele por vírus, seja ele por bactéria, seja ele por fungo ou diabo que for, esse profissional tem que ter uma habilitação também. Que habilitação? Pode ser um técnico, tecnólogo químico, um engenheiro de segurança do trabalho, um engenheiro químico, um engenheiro sanitarista. E é dessa maneira como a lei diz. Não é o que o Arnaldo fala, porque eu não gosto de apanhar. Está aqui, ó. A lei fala isso aqui, ó. A lei daqui. Quais são as prerrogativas do engenheiro mecânico? E aqui, quais são as decisões tomadas para a responsabilização? A parte da avaliação microbiológica são engenheiros. Aqui é da área da engenharia. Não é químico, não é biólogo, não é farmacêutico. Engenheiro químico, engenheiro de segurança do trabalho, tecnólogos da área da engenharia química e técnicos de nível médio da área da engenharia química. Cada um no seu nível. Então qual que é a diferença entre engenheiro químico e técnico químico? Veja bem, a diferença está na sua habilitação. O que você recebe como atribuição técnica no seu diploma. O técnico, ele estudou 1.200 horas. O engenheiro estudou quase 5.000 horas, deu 4.800 horas. É óbvio que o nível de atribuição técnica do engenheiro deva necessariamente ser diferente da atribuição técnica do técnico e do tecnólogo. Por quê? Porque os seus currículos são diferentes e têm cargas horárias diferentes. É por isso que existe um nível. Senão, ninguém mais ia querer ser engenheiro, ia ser só técnico e estava tudo bem. Mas não é isso que acontece. Agora, o PMOC, sim, ele está definindo aqui a parte da avaliação biológica, é por engenheiro químico, engenheiro de segurança do trabalho, tecnólogo da área química, técnico da área química. E a parte mecânica, como nós estamos carecas de saber, aí sim, engenheiro mecânico, tecnólogo da engenharia mecânica e técnico nível médio da área mecânica. São os técnicos, só para complementar aí, que o pessoal comentou aqui também, Arnaldo, os técnicos que estão habilitados pela resolução 068 do CFT são só os técnicos em mecânica, o técnico em eletromecânica e o técnico em refrigeração e climatização. É isso aí, ó. É isso aí. É técnico em refrigeração. Olha lá, tá aí na tela. Técnico em refrigeração e ar-condicionado, técnico em mecânica e o técnico em eletromecânica. Mas lembrando que o PMOC são atividades em partes divididas, né, Arnaldo? O pessoal não confundir. Porque senão o técnico ele vai lá e assina a parte dele, ele entra como responsável técnico pela parte microbiológica. Você vê que complicar. Isso ainda continua. Tem uma pergunta aqui da Liliane. O PMOC tem que ter dois responsáveis, um de qualidade do ar e o outro da parte mecânica? Não, e a análise do ar é uma terceira etapa? Pode ser um só. Por exemplo, eu, Arnaldinho, sou engenheiro mecânico e sou engenheiro de segurança do trabalho. Então, eu fiz uma pós-graduação, isso nos anos de 1990, que nem existia PMOC. Eu fiz por outros motivos. É que eu trabalhava numa fábrica, a fábrica da Sabroy, eu era o gerente de produção. Para mim, eu queria ter aquele tipo de conhecimento, porque a segurança do trabalho em piso de fábrica não é para amadores. Aí eu fui me qualificar, né? Fiz o curso e saí engenheiro de segurança do trabalho. Agora, a parte do técnico, do tecnólogo, é importante ver o nível de atribuição que ele tem no diploma dele, para ver se ele é compatível. Por que eu falo isso? Porque às vezes o cara sou engenheiro de mecatrônica. Muita gente me pergunta, posso assinar PMOC? Não, não pode. Você não tem as atribuições que eu falei aqui, ó. É a mesma coisa do eletricista, do engenheiro eletricista. Não pode, a menos que o cara faça pós-graduação, né? Ó, são esses caras aqui, o engenheiro mecânico, de armamento, industrial. Esse é o que tem as atribuições do artigo 12. Por causa da carga horária de matérias também, né, do curso, e por questão alguns cursos não têm essa carga horária que é considerado o ideal aí, né, para a pessoa ser habilitada para executar essas atividades. Exatamente.
Então é isso, pessoal. Aí o pessoal fala, meu, você está falando bobagem, eu sou tecnólogo, eu sou técnico, eu sou engenheiro civil, vou assinar porque a RT ou a TRT é emitida do mesmo jeito. Parabéns para você. Pelo menos você já sabe quanto que você pode gastar com advogado, porque o negócio vai bem se não der nenhum problema no decorrer dos seus serviços. Mas você tem que estar ciente que, eventualmente, numa fiscalização dos males é o menor, né? O problema é se ocorre algum tipo de sinistro, que nem eu estou falando para vocês, ou existe uma reclamação trabalhista por qualidade do ar, aí você nunca se cuidou de fazer o laudo da qualidade, nunca exigiu isso do seu cliente, a pessoa era grávida, se sentiu mal, moveu uma ação contra a empresa vai ser condenada e a empresa vai falar assim, não, ó, tinha o Zezinho aqui, ele falou que ele era responsável pelo PMOC, ele que responda. Mas ele é engenheiro civil. Isso se chama fraude e exorbitância de atribuição. Isso para qualquer coisa. O cara é técnico de sistemas. O cara trabalha com computador e vai querer assinar PMOC? Não pode, é fraude. Ele não estudou aquelas matérias que, portanto, legalmente o impedem. Agora, se ele fez alguma mutreta e emitiu uma RT lá, porque ele sabe que ele não pode emitir aquele negócio, e vai que cola e colou, tomara que nunca peguem, porque se pegar, cara, isso daí te dá um belo processo civil. E pode ir até criminal, porque os caras estão dizendo que agora a contágio de vírus vai ser doença do trabalho, nem sei o que pode acontecer, gente. Essa questão é bem... Pode comentar aí. Marcelo, tem uma pergunta aqui, do Tá Na Mão. Vamos ver aqui. Tá na mão é ótimo, hein? É que veio do YouTube. A gente tem quase 50 pessoas aí no Facebook e mais uns 100 e pouquinhos aí no YouTube. Ele está perguntando referente ao técnico eletrotécnico, se ele é habilitado também pelo CFT. O eletrotécnico não é habilitado, ele não entra aí nessas atividades aí, só o eletromecânico. Porque, voltando àquela questão, né, o eletrotécnico, a grade curricular, a carga horária de matérias referente à área mecânica, à área de refrigeração e climatização, ela é muito pequena, então ele não é considerado como habilitado para essa atividade. Os técnicos são só aqueles três mesmo, o técnico em mecânica, o em eletromecânica e o técnico em refrigeração e climatização. Legal. Tem uma outra questão que é referente a essa apresentação. Eu não vou mandar e-mail para ninguém, gente. Vai ficar no grupo Refrigeração, na parte de arquivos. Só você clicar lá, vai ter essa apresentação. O pessoal fica mandando e-mail aqui nos comentários. É muito comentário. A gente pede até um pouquinho de paciência. Vai mandando uma vez, duas, para a gente poder ler, que é muita coisa. Está passando aqui muitos comentários. Então, vai ficar dentro do grupo Refrigeração, na parte de arquivos. Você clicou lá, vai ter apresentação PowerPoint, PDF referente ao PMOC. Eu vi que tem mais de 100 perguntas aqui no YouTube, né? Tem bastante a gente até agradece todos que estão mandando perguntas, mas a gente pede um pouquinho de paciência, que é muita pergunta. A gente vai deixar o finalzinho aí, né, para tirar todas essas dúvidas aí. Exatamente. E também o Marcelo aí vai tirar muitas dúvidas. Então, se você tem ainda continua, além de toda essa explicação que foi dada aqui, a atribuição de cada um, quem pode emitir, quem não, o Marcelo vai, no finalzinho, que a gente vai deixar para o finalzinho da apresentação, o Marcelo vai tirar dúvida de todos, ele já fez uma live aqui no grupo, então um pouquinho de paciência, vamos dar andamento ali um pouquinho na apresentação. Vamos lá, pá? Beleza. Isso aí, tá legal. Bom, só para frisar, né, eu fico preocupado quando vem uma dúvida e ela se propaga. A história do laudo da qualidade do ar. Isso é um bicho separado. O CREA e o CFT não tem nada a ver com biólogo, é da área de biomédicas, farmacêutico, que é quem assina laudo de qualidade do ar. Isso não tem nada a ver com a gente. É um pessoal lá que vive sentado em cima de uma mesa toda branca, contando bactéria. Olha que coisa de louco. Não tem nada a ver com engenharia, nem com técnico, nem com nada. Ô, Arnaldo, tem uma pergunta aqui bem importante, essa eu vou passar para você. Me perguntaram aqui sobre limpeza de dutos. O responsável técnico pela limpeza de dutos tem que fazer um laudo também de limpeza de dutos, né? É um outro relatório, né? A limpeza de dutos é outra coisa à parte também, né? Qual que é o profissional habilitado para o laudo de limpeza de dutos?
é um engenheiro mecânico com pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, porque envolve Exatamente. Aí também o as técnico duas não áreas. entra nessa questão de limpeza de duto. Então, quem faz a limpeza de duto é outra empresa separada e tem Pode outro tipo de executar, laudo. ele pode Mas, executar perante uma supervisão de um profissional, porque é exigido, a lei assim exige, sim, né? mas o laudo é somente o engenheiro mecânico, né? Para limpeza de dutos, o laudo é somente, fica em cargo Laudo, do engenheiro mecânico. perícia e algumas outras coisas aí é só do engenheiro. Isso é Nada interessante. que, de repente, o CFT não chegue lá na frente, algum dia, e tenha coragem de dizer que o técnico em mecânica possa fazer também operação de rins, possa também fazer transplante de pescoço. O que eu acho difícil, por que o pessoal fala, mas o CFT vai fazer isso aí? Gente, eu acho difícil porque um conselho de classe não tem bobo. As pessoas que estão dirigindo os conselhos de classe são profissionais, eles conhecem minuciosamente aquela história lá. E ele não pode te dar uma atribuição se você não estudou aquela matéria. O cara não é louco, ele é processado. Ele é processado. E, nossa, nem sei o que acontece com o cara dele, é uma prevaricação de função. Agora, da parte de algumas atividades, elas são escalonadas também, por isso que na própria resolução do CFT diz nenhum profissional pode exercer atividades para as quais ele não tenha o devido currículo escolar daquelas matérias. O cara não tem matéria microbiológica, ele não pode assinar sozinho o PMOC. E uma outra questão ainda um pouco mais preocupante, que é a questão, eu não sei se é preocupante, mas é bem interessante também, que é a questão do pessoal que está se... fugiu aqui agora, como fala, quando faz a comprovação de competência, acho que alguma coisa assim, que a pessoa trabalha muitos anos na área, daí ela junta os certificados que ela tem ali de mecânico e ela consegue uma... Fugiu o nome agora. Conhece, eu sei como é que é. Isso. Esqueci o nome, é um nome bacaninha. O CFT acho que até tem isso, porque o CREA fazia isso. Era o reconhecimento da bagagem técnica que aquela pessoa adquiriu no decorrer da vida. Ela faz alguns testes, alguns exames, por exemplo, no Senai, e obtém, sim, um certificado de técnico da vida, né? Não é esse o termo, mas é uma comprovação de que essa pessoa ela tem habilitação para exercer aquelas atividades. Para nível de engenharia não existe isso, já vou avisando. É exame de proficiência, não é? Isso mesmo. Só lá, boa. Aí, o Nada pendurador, como o pendurador quer né? fazer. Os penduradores é doido para fazer essa prova aí, moço. É o exame de proficiência. Ele tem validade do CFT, que nem o Parra falou. Se você conseguir essa comprovação aí por proficiência, você consegue dar entrada no CFT aí para você ser habilitado. Na engenharia bacana, não. eu achei isso daí de cunho social, uma coisa muito bacana, mas não é assim, o cara está trabalhando os 3, 4 anos instalando o mini split e vai lá pedir para ser técnico de refrigeração, que o cara não passa nem na porta do Ele nível tem que das comprovar aí pelo menos 1.200 horas de cursos, vamos separado, né? Que ele tem lá um curso de mecânico, um curso de... Ele tem que juntar vários certificados, ele tem que ter uma comprovação que ele trabalhou nessa área já há muitos anos, ele tem que ter registro em carteira. Não é assim tão simples assim. E as escolas que fazem isso aí cobram bem caro. Eu vi uma aí que estava cobrando em torno de, acho que de 12 mil reais para fazer esse certificado aí. Sai mais caro o molho que o peixe. Exatamente. Qualquer coisa, Marcelo, a gente pode procurar alguém dessas entidades para dar uma explicação se a viabilidade disso aí, né? Porque é uma coisa que sempre ela aparece nos comentários, é sempre vamos dizer assim, um tema muito debatido nos grupos de WhatsApp aí. Eu acho que seria uma coisa muito bacana se o Senai, por exemplo, bancasse isso daí, fizer, porque é um dinheiro da própria indústria. A indústria se interessa em ter profissionais qualificados, né? Ia dar uma melhorada no nível técnico. Melhora até o mercado, né? Porque melhora o mercado, não há dúvida. Questão de valor. Ó, tem uma pergunta bem interessante aqui, ó. Essa eu aprendi com o Arnaldo, ele já me explicou isso aqui. Ó. Alguém está perguntando, deixa eu ver o nome da pessoa aqui. Ele está perguntando como ganhar. Peraí, que
saiu da mensagem. Como ganhar dinheiro com ar-condicionado. Não, como vender o PMOC, como vender o PMOC e fazer o cliente mudar o pensamento. Périx Bezerra que fez a pergunta. Olha, excelente pergunta, hein? Eu aprendi com o Arnaldo isso aí, né? Primeiro você tem que ter um embasamento legal, você tem que conhecer as leis, conhecer as normas para você poder provar para o cliente que ele realmente necessita daquilo, que isso é uma lei, que isso, entendeu? Você precisa primeiro conhecer a lei, conhecer todas as leis, ter um embasamento legal para você poder argumentar com o cliente. É isso mesmo, Arnaldo? Foi isso que eu aprendi com você. Exatamente, também. não há dúvida. Há 6 meses atrás, a única maneira de se sensibilizar o cliente que acha, né, no meu primeiro slide aí, que é manutenção, né, aquilo que todo mundo acha que não precisa. Como é que você convence uma pessoa que acha que você é descartável, né, pessoal? É difícil, é difícil. Então, a maneira mais simples de se convencer esse tipo de tomador de serviço, é uma pessoa de difícil convencimento, era através de eu chamo de arcabouço jurídico, onde você apresenta diversas leis e quais são as penalidades que essa pessoa está sujeita ao não cumprir tal determinação legal. Então, tem a Lei 9605, a 6938, uma infração sanitária de acordo com a 6413 e por aí afora. Então, existe uma sequência de leis. Pois não, você quer completar? Não, eu ia só explicar, né? O passo a passo. O pessoal me pergunta como que eu faço para entrar na empresa para conseguir. Se você tem um vendedor que vende PMOC, a primeira coisa que ele tem que fazer é vender a visita técnica de uma pessoa que tenha todo esse conhecimento para entrar na empresa. Então, essa dica é a dica de ouro. Quando você tem um vendedor que liga para a empresa para oferecer PMOC, se ele ligar e falar assim, vocês têm empresa que faz manutenção? O cara vai falar, nós já temos a empresa que faz a manutenção aqui, tá bom? Manda uma apresentação por e-mail e beleza. Então, isso já descartou você, já descartou sua ligação. Eu recomendo... Pode falar, Ana, pode. É o Bezerra aí, como é que é o nome dele? O Péricles. Péricles. Ô, Péricles, faça esse curso do PMOC do dia 8 de maio, sexta-feira agora, vai ser online lá na Brava, que eu vou te dar toda... Porque o assunto é extenso, né? Nós temos uma live aqui de alguns minutos, né? Olha, já estamos 1h20 aqui. E a gente não chegou nem na metade não do chegamos, assunto. A missa não chegou a um terço. Aí, olha só, porque o assunto é bastante extenso, mas eu chamo a atenção que, fora o embasamento jurídico, legal, que é a parte de você sensibilizar, eu não gosto de chamar de assustar, mas de sensibilizar o tomador de serviço, para que ele evite uma exposição a uma infração sanitária. Isso é muito importante. Mas, hoje em dia, uma outra forma de sensibilizá-lo da necessidade dos serviços do PMOC é demonstrar que, sim, existe a possibilidade de contágio de pessoas nessa pandemia de Covid através do ar. E a falta de renovação de ar, a falta da observação dos parâmetros da qualidade do ar podem, de alguma maneira, influenciar a bem ou a mal esse contágio. Por exemplo, se não tiver a devida diluição do ar através da renovação do ar externo, pode-se manter um ar viciado, é a síndrome do edifício doente, tem até nome para isso, síndrome do edifício doente, é coisa há muito tempo conhecida. Pode-se também ter um excesso de contaminantes tais como o CO2, que dá sonolência, dá dor de cabeça, uma série de outros malefícios, né? Então, existe uma preocupação hoje em dia com a saúde das pessoas pela própria exposição do que é ter uma pandemia e você entrar num ambiente, não ter renovação de ar e você sair contagiado com uma moléstia, seja ela Covid, seja ela outra, porque existem outras piores. Covid é a menor, gente, é que ninguém está falando isso. Ainda a gente nem falou de legionela, né, Renato? Nem falamos de legionela, que é muito pior, matou muito mais gente. Tem aqui um comentário que é bem interessante, do ambiente gelado, que o Leonardo Kozak falou isso pra gente numa live que eles tiveram aqui, que nas nossas ferramentas a gente tem que andar com uma pastinha com toda essa legislação. Isso a gente tem que ter como nossa base, porque é o seguinte... Eu, como um simples instalador de ar-condicionado, eu visitando, por exemplo, um condomínio residencial, tem vários dispensers agora com álcool gel, no elevador, na entrada, nas saídas.
a obrigatoriedade de eu entrar como prestador com máscara, a mentalidade do cliente, ela mudou. Então, é isso aí. Exatamente. Então, agora, se a gente tem toda essa base técnica, isso serve para todos. A forma da gente vender, a gente tem, em certos momentos, em ser o técnico, e em certos momentos a gente tem que ser o vendedor. Então, essas oportunidades... Não vamos vender nada de supérfluo, não vamos enganar cliente nenhum, não vamos botar terror como a Rede Globo está fazendo aí. Nós vamos falar o que é verdade, que o ar-condicionado é bom, desde que ele esteja com a sua boa manutenção, com o filtro limpo, com a bandeja limpa, com a serpentina, com o ventilador limpinho, bonitinho, você vai estar respirando um ar de excelente qualidade, com a renovação adequada, os poluentes vão ser lançados apropriadamente para a atmosfera. Ah, mas você vai jogar o vírus para fora. Na hora que ele receber a luz do sol, aquele bicho já morre, gente. Não é nem um ser vivo, é uma cadeia de DNA. Aquela cadeia já se interrompe com a irradiação ultravioleta, que é uma outra técnica que a gente emprega para sistemas de climatização de maior porte, tais como hospitais, aeroportos. A gente emprega esse tipo de radiação catalítica, né? Radiação não ionizante catalítica, ou a própria aplicação da luz ultravioleta na serpentina, dessa forma também inativando os vírus do Covid e mais o que tiver pela frente. Então, existe uma série de técnicas importantes. Não perca o curso dia 8 de maio. Outra coisa também, Arnaldo, que o pessoal sempre pergunta aí, né? Uma outra oportunidade do engenheiro também, além de ele trabalhar com a questão da implantação do PMOC, é um trabalho que eu e o Arnaldo também a gente faz bastante, que é o trabalho de fiscalização e auditoria do PMOC. As empresas, elas contratam os profissionais de engenharia para fiscalizar se a empresa que está fazendo a manutenção ali, ela está fazendo da forma correta. Porque já aconteceu várias vezes de eu ir em alguma empresa que ela foi notificada pela vigilância, por ela já tinha uma empresa fazendo manutenção, porém ela não estava fazendo da forma correta, não tinha documentação correta, e essa empresa foi notificada pela vigilância. Então, as empresas também contratam os profissionais para fazer essa parte de fiscalização e auditoria. Algumas empresas nem sabem, o prestador de serviço nem sabe que tem alguém ali fazendo a fiscalização e auditando tudo que está sendo feito ali, principalmente na área da saúde. É um trabalho bem importante que a gente faz aí, né, Pá? E principalmente na área da saúde. O pessoal nem sabe que às vezes que tem uma outra pessoa que está indo ali depois que o técnico saiu dali, fez a limpeza, que tem uma outra pessoa que vai lá e a gente realmente verifica, abre o aparelho, porque a gente tem conhecimento técnico para isso. Às vezes o fiscal da vigilância ele não tem esse conhecimento técnico. Ele só vai exigir os documentos ali. Mas a gente, na auditoria, como nós temos esse conhecimento técnico, a gente verifica todo o sistema, vê bandeja, vê a limpeza, verifica tudo certinho, e faz um relatório, faz um laudo e manda para essa empresa. E daí ela toma as ações para o prestador de serviço. Você vê que importância que assumiu nos dias de hoje esse tipo de trabalho que a gente desenvolve, porque nós estamos protegendo pessoas. Que nem fala o João Dória, estamos protegendo vidas. Olha que bonito. A gente tem que aproveitar essa oportunidade e enfatizar para o pessoal, agora mais do que nunca, todos têm que usar todos os EPIs, cara, porque a gente, como profissional ali, que está em contato direto com o cálido dreno, serpentina suja, turbina, carenagem, filtro, a gente recebe toda aquela carga. Então, antigamente... Há um tempo não muito distante, talvez há 2 meses atrás, a gente desmontava vários equipamentos com a fenda no bolso, com a coragem de frente com o ar-condicionado. Agora você tem a preocupação de usar, seja um óculos, seja uma máscara, luva, agora é máscara, porque não pode ser qualquer uma, tem com vários tipos de filtros. Então, assim, isso também é uma coisa que a gente tem que começar a se vender para o cliente, apresentar, eu trabalho com os EPIs corretos, isso aí a gente dá credibilidade, é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar. E eu acho que através dessas lives aqui, desse bate-papo que a gente vai fazendo, dos treinamentos que o Arnaldo, que o Marcelo está falando aí, a gente vai conseguir moldar alguma coisa. Após o Covid, todo o nosso trabalho vai ser diferente. Será que vai ser tão rigoroso com essa exigência de máscaras, com tudo isso? Não sabemos.
Eu acho que é uma tendência, e inclusive a primeira ação que eu tomei nesse cenário de Covid foi lá na minha empresa, mandei um comunicado grampeado no olerite de cada um dos funcionários, determinando a intensificação dos cuidados do uso do EPI e das boas práticas de manutenção, reforçando, e não inventamos a roda, né, pessoal? Olha, o Daniel falou alguma bobagem aqui? Não, usar luva, usar máscara, o uniforme adequado também, você não pode fazer limpeza de sandália, não é verdade? Pô, ou seja, intensificar e usar rigorosamente os EPIs que são necessários. Não vamos inventar roda, não. Agora, eu quero usar aquela roupa do Zé Gotinha lá, parabéns para você. Mas não é tanta essa a recomendação. E isso não é só para cenário de Covid. Acabou o Covid. Não, isso é sempre. Tem outras moléstias aí, como você já falou, da legionela, tem um monte de fungos e bactérias que a gente tem que proteger a nossa força de trabalho, proteger o nosso pessoal técnico de uma eventual contaminação aí por qualquer coisa que seja, né? Então é uma prática que tem que se incentivar e cada vez com maior rigor. Eu queria só terminar a história da responsabilidade. Sim. Vamos lá. O Ceará foi o único estado que se adiantou e que já determinou que o PMOC ele pode ser elaborado simplesmente por profissionais de nível superior, engenheiro mecânico, industrial, modalidade mecânica ou engenheiro mecânico eletricista. Ponto final. Não exige segurança do trabalho, não exige engenheiro químico, nem nada. Foi o único estado da federação que já diminuiu a exigência do responsável técnico pelo PMOC. A única coisa é que lá estão exigindo somente nível superior. Não estão dando capacitação para o técnico. Mas, como o técnico saiu da área debaixo do CREA, provavelmente é aceitável somente o técnico mecânico para o responsável técnico. Nos demais estados da federação, é exatamente aquele que eu mostrei para vocês aí. Ok. Bom, isso. Depois você deixa nosso contato aí para o pessoal aí, Bessa, porque eu não trabalho com curso de PMOC, mas eu trabalho com assessoria. Eu tenho uma empresa também aqui em Sorocaba que executa, né? A gente faz a execução do PMOC. Eu sou o responsável técnico também. Depois dessa live, vamos sentar aí para fazer um negocinho aí, meu irmão, porque agora a gente precisa justamente desses momentos de esclarecimento para a gente saber da nossa responsabilidade como profissional, assim, né, cara? Por que eu queria fazer essa live junto com o Arnaldo? Porque eu já fui aluno do Arnaldo, já fiz curso com ele, e assim, é totalmente diferente de tudo que você vê de PMOC hoje nas redes sociais. O pessoal, não estou criticando nenhum curso, nem outro, tal, mas assim, é totalmente diferente. O embasamento que você tem, você conhece as leis profundamente para você conseguir argumentar com o cliente. Então, assim, a maioria dos cursos só explica ali o que é o PMOC, a Lei Federal 3589, então vai explicando bem, vamos dizer assim, muito superficial, então você não consegue ter... por isso que eu queria reunir aqui o Arnaldo também nessa live, porque a gente tem um conhecimento... Eu trabalho com PMOC já muito antes de existir a Lei Federal, já quase 10 anos que eu trabalho com PMOC, com implantação. Antes de ter o decreto federal, a gente já fazia esse trabalho há bastante tempo. Então, além da minha empresa fazer a execução desse trabalho, eu atuo também diretamente aí com as grandes empresas fazendo essa fiscalização também, porque, infelizmente, ainda precisa. Eu já vou comentar aqui, a gente chega às vezes para pegar um PMOC de alguma empresa que já está prestando serviço, e quando eu vou fazer a fiscalização, recentemente eu peguei uma aqui, e quando eu olhei lá no checklist de manutenção, estava tudo lá, que tem as partes, né, onde você vai colocando ali a medição das tensões, né, e era tudo 220, 220, 220, o PMOC inteiro. Eu fui olhar o equipamento, não tinha nenhum equipamento 220, todos os equipamentos eram 380 volts. Então, assim, o pessoal, ele pega o papel, ele vai só seguindo ali o que está ali no checklist e não tem nenhum conhecimento para executar esse PMOC. Então, o que aconteceu? O cabo superaquece, derrete um contator, estoura uma correia, porque o pessoal só limpa, faz uma limpeza superficial, não faz o que é para ser feito, e daí acaba acontecendo vários acidentes, até acidentes graves aí, né? Já teve muito. O PMOC ele vai muito além do que a limpeza do ar-condicionado, né, Arnaldo? O PMOC está relacionado à segurança de vidas. É muito além do que... Nossa, você falou tudo.
Falou tudo. Na verdade, a lei do PMOC, ela foi criada para preservar a saúde e a segurança das pessoas. Ninguém está nem aí para nós. Nós somos os meros faxineiros do ar-condicionado, essa é a verdade. Nós nos preocupamos com a limpeza dos equipamentos, né? Mas o PMOC tem foco exatamente na parte da saúde e do bem-estar, voltado para a eliminação de vetores de contaminação, né? Alguns componentes do ar-condicionado, eles sim podem operar como disseminadores de poluentes. Uma bandeja toda cheia de fungo, toda cheia de bactéria, acaba contaminando aquele ambiente, né? O filtro estourado, deixando passar o pó. Então, nós somos responsáveis, em algum grau, para manter a saúde das pessoas. Imagina uma pessoa com rinite, né? E agora, nesse cenário de pandemia, você não tem renovação de ar numa sala, vai fazer um atendimento num call center lá, não tem renovação de ar, a pessoa fechou para economizar energia. Pelo amor de Deus. Né? Olha aí, não vai dar tempo aqui, né, Arnaldo? Mas eu queria depois, uma outra hora, a gente fazer uma outra live explicando aí como realmente é feito a implantação do PMOC, que é o que o pessoal tem bastante dúvida, como é feito o preenchimento das planilhas, como é feito a ART, o TRT. Então, eu acho que hoje não vai dar tempo de falar tudo isso, já passou aí do horário. Não mas a gente pode marcar uma outra live aí. O que eu, pelos comentários, foi que eu falei no início da live. Vamos já marcar uma próxima daqui a uns 15, 20 dias, porque é um conteúdo que ele vai gerar dúvidas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, porque são muitas... quando a gente fala de legislação, você já sabe o que é embrulho. Então, a gente tem que ter justamente esses bate-papos para esclarecer e a gente prestar um serviço de qualidade, que é o que todo mundo quer. Desde eu aqui, o penduradorzinho de split, a gente quer prestar um serviço de qualidade e está adequado à legislação. Então, a gente está... Acho que o caminho é esse. Aí meu contato, depois, se quiser tirar alguma dúvida também, particular, pode chamar no WhatsApp, aí, pode chamar no e-mail, que eu vou estar aí para responder também, para ajudar. Eu coloquei aqui o contato de vocês e essa apresentação, depois o Parra passa aqui para a gente coloca lá no grupo Refrigeração e a gente bate mais um papo. Mais uma vez, nós agradecemos todos vocês, que foi um bate-papo muito legal, batemos aí 150, quase 170, um pico aí, então a gente alcançou bastante pessoas. E deixa nos comentários aí se você quer mais algum conteúdo sobre o PMOC, com o mestre Arnaldo Parra, com o Marcelinho. Bateu o Jornal Nacional, Bessa? Rapaz, enquanto nós estiver dando surro no Jornal Nacional, nós... isso aí. O Charles, manda a pergunta de novo aqui. Peraí, o Charles tem uma pergunta. É muita pergunta. Pô. Grande Charles. Esse cara conhece também, hein? Conhece demais. Eu vi as lives deles aí também. Impressionante o nível de conhecimento deles na parte de águas, de manutenção. O Arnaldo, ele fez uma live que é igual você. Eu só sou o cara que está dando notícia ruim. A gente queria tirar umas dúvidas sobre os produtos de higienização, de aplicar no ar-condicionado. O que o instalador de ar-condicionado, o bendito, faz? Vai no balcão, me dá um metazil aí, meu amigo. Me dá se tiver mais forte aí. Aí, bicho, ele falou, não é assim não, meu filho. Vem aqui. Pegou o caderninho ali e falou, é assim que se trabalha. E pior, né, Renato, que o metazil ele é liberado pela Anvisa, né? Infelizmente. Tem a votação do Ministério da Saúde como ele tem aprovação para. Você sabe que teve época na Treine que eu era proibido de vender alguns desses produtos? Caramba. Veio uma determinação da nossa matriz nos Estados Unidos que era proibido. Aí eu mandei para eles lá, porque o pessoal pedia, né? Mandei para eles lá uma ficha de segurança. Falei assim, isso aqui tem registro no Ministério da Saúde. Como é que eu vou dizer que... Aí os caras liberaram. Olha. Aqui, ó, o Charles mandou aqui, ó. Parra, fala sobre o tratamento de águas e o PMOC. Olha, é imprescindível esse assunto com relação à qualidade e também segurança das pessoas, né? Porque a água faz parte do PMOC, a água, ela é um dos componentes para sistemas que, logicamente, sistemas que são refrigerados a água, né, pessoal? Não estou falando para o mini split,
né? Também é importante a remoção da água e para despejo. Agora, a água no sistema industrial, no sistema de grande comércio, um shopping center, por exemplo, uma água que não tem a devida atenção e devido tratamento, ela vira um caldo de bactérias, de fungos e tudo que não presta, não é verdade? Então, esse tipo de atenção tem que estar relacionado no PMOC e tem que ter a atenção devida de acordo com as determinações dos fabricantes e as recomendações que nós já até criamos na própria Brava. O Charles, ele fez um documento maravilhoso para o tratamento químico de águas, água de condensação e água gelada. São parâmetros distintos, né? Um tipo de água, a água gelada, ela tem um determinado tratamento, que na verdade é bem menos intenso do que o tratamento da água de condensação. A água de condensação, ela trabalha, gente, numa torre de resfriamento, como a torre funciona como se fosse um lavador de ar. Um lavador de ar. Então, o ar vai recirculando por dentro do sistema de arrefecimento dessa torre e vai simplesmente retirando um monte de material que estava em suspensão nesse ar, nessa atmosfera. Se tiver no campo, é um monte de lama, de terra. Se tiver aqui na cidade, ainda pior. São nitratos, são sulfatos que geram ácidos e que vão corroer o teu sistema inteirinho ali. Por isso a importância de se trabalhar com as águas de ar-condicionado dentro dos parâmetros estabelecidos, que, na verdade, não existe bem uma lei para isso, né? O que existe são recomendações. Nos quesitos de dureza, quesito de alcalinidade, né, ou acidez, a água tem que ser mantida em determinados parâmetros, num grau máximo de dureza, para evitar calcificação dentro dos trocadores de calor, para evitar o arraste de lamas. Tem que ter serviços de limpeza das torres de resfriamento, limpeza das bombas, do sistema todo, tem que ter uma atenção com a água na bandeja da torre, não pode ficar transvasando, não pode, tem que ter fungicida, algicida, né, ou bactericida, para evitar que aquelas gotículas, conforme elas passem pelo ventilador, que a gente chama de tiragem, né, aquelas gotículas, elas se propagam no ar. Você imagina você propagando uma série de materiais que não são tratados naquela água, que pode ter algum tipo de contaminação, você jogando aquilo na forma de microgotículas para tudo que é lado. Isso daí é de especial efeito, que gerou até uma história que se chama a legionela, que foi uma contaminação que ocorreu no Sheraton Stratford, dos Estados Unidos, que matou 100 e poucas pessoas contaminadas com uma água de torre de resfriamento. Essa é 1976, não faz tanto tempo, não. Fala um negócio desse, você nem era nascido, o que você está falando, né? o Charles mandou aqui, ô Bessa, o Parra vai tirar meu emprego, sabe mais de água do que eu, bicho. Outra questão da água aí é importante. Esse botafoguense é humilde. O cara é botafoguense. Aqui, para ele não dizer, não, peraí que eu tenho um negócio aqui, peraí. O palmeirense aí. Esse aqui é para você, Charles. E outra questão importante aí com relação ao tratamento da água também é assim, uma central de água gelada, um chiller, a vida útil do chiller, ela está totalmente relacionada à qualidade da água que passa por dentro do trocador. A água e da manutenção recebida, né? Exatamente. Essa água tem que ser muito bem tratada, porque como o Reinaldo falou, senão destrói. Se você tiver algum aspecto físico ali na água, principalmente calcificação, é o que mais danifica trocador de calor. E o preço de um trocador de calor é muito alto. Então, fica quase que impraticável você ficar trocando. Exatamente. Uma pergunta que passou aqui mais de uma vez nos comentários é o pessoal perguntando sobre a máquina de ozônio, se ela é eficaz na parte higiênica. A indústria, com o passar dos anos, ela foi se preparando e se aprimorando com relação aos aspectos de qualidade do ar. Hoje é uma realidade ao uso de algumas tecnologias, tanto de produtos químicos, como o Charles apropriadamente falou, de limpeza
através de produtos que você só borrifa na serpentina, depois ele limpa a bandeja e corre para o ralo, né, para o dreno, e vai embora para o sistema de despejo. Aí também se aprimorou do ponto de vista dos equipamentos e acessórios para a qualidade do ar. Um deles envolve justamente a radiação ultravioleta e a radiação catalítica, que são tecnologias um pouco mais recentes, não são muito novas, mas são um pouco mais recentes e que trouxeram um outro parâmetro de qualidade do ar. Aqui nós temos distribuidores desses produtos aqui no Brasil com excelente qualidade e excelente preço. Isso se tornou já uma realidade para quem está realmente preocupado com os aspectos da descontaminação de agentes patológicos, principalmente, né? Então, as lâmpadas UV, hoje, elas são de baixíssimo custo para o tipo de operação e elas conferem, através de certificados emitidos por entidades nacionais e internacionais, da eficácia no combate a micro-organismos. E qual que é a grande vantagem? E como é que se aplica isso? As lâmpadas elas são colocadas ao longo das serpentinas, de tal forma que aquela serpentina ela receba mais ou menos por igual, uma quantidade mínima de radiação ultravioleta, de forma que a serpentina inteira fique banhada naquela luz e que aquilo vai evitar a deposição de UFC, unidades formadoras de colônia, de fungos, né? E a passagem das partículas naquele trecho por onde tem aquela radiação UV também acaba decompondo alguns tipos de micro-organismos, tais como quem? Os vírus, que é o que a gente está nesse terror no dia de hoje. Exatamente. E há um outro efeito também muito benéfico já no caso da radiação catalítica, são células de radiação catalítica, também com UV, em alguns metais raros, que convertem o ozônio, e o ozônio, naquela célula, ele vai atacar alguns componentes organovoláteis e destruí-los, decompô-los. E que organovoláteis são esses? Os odores. Olha, então isso aí é uma aplicação muito boa se você tem um problema de odores, né? A exaustão, por exemplo, de uma chaminé, de um restaurante que esteja incomodando a vizinhança. Existem vários casos que são de fácil e econômica solução, usando esse tipo de tecnologia que está amplamente disponível aqui no Brasil. Quem tiver também mais dúvidas sobre esse tipo, isso vale para radiação e para as máquinas de ozônio. Um detalhezinho, para a parte de ozônio, o ozônio na nossa atmosfera, onde nós respiramos, ele é considerado um agente poluente. Ele é bom na camada estratosférica, porém, no nosso nível, ele é um poluente, porque ele pode atacar o seu organismo também. Não que ele dá cheiro, não tem cheiro, mas ele ataca o seu organismo também, porque ele vai te oxidar as células do seu organismo. Então, não é muito recomendável a utilização de máquinas de ozônio em ambientes ocupados. Isso aí tem que ter uma técnica muito bem feita se você quiser utilizar uma máquina. Não que não existem também esses mesmos distribuidores e fabricantes desses produtos que têm máquinas específicas com ozônio para algum tipo de tratamento. Mas ele é muito eficaz para um ambiente fechado, por exemplo, e que você precise fazer um tratamento de mofo, ou um tratamento lá de odores, naquele ambiente lá. Você está entregando uma obra toda nova, com um monte de móveis novos e que tem uma série de odores e voláteis. Uma máquina geradora de ozônio ela é muito eficiente. Para isso daí, você não precisa comprar. Você pode alugar. Existem empresas que... Para você ver, Pá, quem está usando ozônio no trabalho, o pessoal que trabalha com aqueles pisos que são colados, que geram um cheiro de cola, de pintura. Cola, né? Exato, cara. O cara bota a máquina. O pessoal faz higienização de carro com ozônio.
O cara, você pode ter um fumante, o cara fumou, sei lá, 5, 10 anos, o cara mete ozônio lá dentro, velho, não tem resíduo de odor no negócio, é um negócio que... Algo que passa por enchente. Exatamente. Tem uma técnica de limpeza de serpentina também bem interessante aí, que é com vapor de água quente. Sim, você viu, né, minha apresentação? Eu falo que o curso do Arnaldo é diferente? É diferente. Tem Arnaldo? Tem a técnica. Você compra um geradorzinho de vapor e vai naquele negócio, então, fica... Como é que você vai limpar a máquina dentro de CPD? Nossa, como é que tira? Tem como. Como é que tira o negócio? Gerador de vapor. Verdade. É bem interessante essa técnica aí, porque além de ter o vapor quente, né, tem a questão que ele vai desincrustar melhor ali a sujeira da serpentina. É bem interessante essa técnica. Bom, vamos deixar um pouquinho de dúvidas para a próxima, porque se nós matar tudo num só, os caras vão largar nós. Então, vamos deixar aqui. Tem muito assunto. Já, o Charles já me pegou aqui, já me cobrou. A gente vai ter uma live referente a esse assunto sobre água, tratamento de águas. Então a gente vai trazer o Charles, que é um cara que pode falar qualquer hora também de manutenção programada, né? Dos tipos de manutenção. Qualquer coisa a gente faz aqui um encontrão, joga todo mundo aqui e a gente vai entrando no assunto, porque você viu, quase 2 horas aqui, a gente tirando dúvidas e não sanamos nem metade delas. Então, vamos deixar um gostinho de mel aí para os caras retornar, a gente tiver uma nova oportunidade. Vai ser uma satisfação. Sim, e a gente agradece mais uma vez o Arnaldo Parra, o Marcelo Santos. Por favor, as considerações finais aí, pessoal, mandar um alôzinho. O contato de vocês eu estou passando aqui na barra de rolagem, então o pessoal vai entrar em contato com vocês. Vamos lá, Parra? Beleza. Bom, então, pessoal, eu agradeço muito a oportunidade, foi um privilégio participar e ter, uma porção de gente aí que gostou do assunto, né? E eu termino mandando o meu forte abraço a todos vocês e parafraseando uma pessoa que merece todo o nosso respeito: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Fechou. Até a próxima. Marcelo. Bom, pessoal, eu queria agradecer também, principalmente ao pessoal do grupo Refrigeração do Facebook, que está criando essa série de lives aí, que está trazendo essa oportunidade para todo mundo adquirir mais conhecimento. Então, parabéns aí para toda a administração, para toda a equipe do grupo Refrigeração do Facebook, ao Daniel aí que tem se dedicado bastante aí, tá todo dia aí, né? Termina a jornada de trabalho, corre para fazer live aí, né? A mulher já tá quase separando dele já. Minha mulher, você vai pegar essa live, você vai dormir junto com esses caras que você convida aí. Ela não tá mais aguentando. Então, se eu aparecer com a mochilinha aí na casa de vocês, não. E cada assunto chato, hein, cara? Mas é isso aí, agradeço a todos aí pela participação, pela oportunidade e estamos aí à disposição para ajudar a melhorar o nosso mercado de trabalho aí. Show de bola, cara. Agradeço a todos. E também, já que o Marcelo já tinha tocado no assunto, agradeço aos moderadores. Quando eu apareço aqui, eu falo em nome de todos do Grupo Refrigeração, de todo mundo que participa lá. Mesmo com esse convite, com as dificuldades que a gente está passando, a gente pensou em fazer alguma coisa que a gente pudesse melhorar nosso mercado. E para mim, que sou um simples instalador de ar-condicionado, a gente agrega muito conhecimento. Se você perdeu essas lives, no meu canal, no MB Climatização, tem todas as lives, desde o comecinho, desde a primeira. Então tem muita informação sobre N assuntos: fluidos refrigerantes, ciclo básico de refrigeração, boas práticas, fluidos... Nossa, é tanta coisa. Então, se você buscasse, se tivesse essas informações há 5 anos atrás, 10 anos atrás, será que você seria esse profissional? Você seria um cara muito melhor. Então, as oportunidades que a gente tem hoje de simplesmente pegar o celular, ter pessoas referências como Arnaldo Parra, Marcelo aqui nos auxiliando sobre as dúvidas de CFT, CREA, essa coisa de legislação, aproveite, gente. Isso é coisa que há um pouquíssimo tempo atrás, há 2 anos atrás, a gente não tinha, o nosso mercado era muito fechado e graças a Deus de alguma forma a gente está evoluindo, melhorando e com certeza seremos melhores. Vai melhorar. Fechado? Fechado, pessoal. Obrigado, um forte abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.